Oi. Boa noite, vamos iniciar a coletiva do técnico Fernando Diniz e do lateral Guga. Boa noite, Fernando. Boa noite, Guga. Fernando, queria começar por você, perguntar o que você achou do jogo, desempenho e resultado, o que você viu da partida. E para o Guga, fez o cruzamento do gol, importante, gol da classificação para a próxima fase da Libertadores. Depois de um tempo que não vinha jogando como titular, hoje recebeu a oportunidade. Queria que você falasse sobre o seu jogo também. Obrigado. Boa noite. Feliz em voltar a atuar. Mais feliz ainda pela classificação, pelo jogo que o time fez. Acho que dentro da nossa proposta a gente conseguiu fazer tudo que o professor pediu. Acabamos tomando um gol ali, né, que fica na dúvida se foi falta ou não, enfim. Mas a gente manteve, em nenhum momento a gente deixou o nervosismo de fora nos atrapalhar ali dentro. Continuamos dentro do planejamento que o professor pediu para esse jogo e fui feliz ali na assistência com o belo ganso. Enfim, mas o que vale mais importante aí foi a classificação e a vitória bem jogada pelo nosso time. Eu acho que o time fez um bom jogo, principalmente a primeira parte antes de tomar o gol de empate. Estava muito soberano, um jogo praticamente de um time só. Depois do momento que a gente está vivendo ainda, eu acho de energia mesmo. A primeira bola que escapou no lance ali duvidoso, se foi falta, se não foi falta, no Alexander. A bola estava totalmente controlada por ele. Primeira finalização do Cerro, eles fizeram o gol. Teve aí uns 5, 6 minutos de um pouco de instabilidade do time. Depois o time voltou a jogar uma certa naturalidade. No segundo tempo aí melhorou, eles ajustaram um pouco a marcação, mas o time conseguiu também circular a bola bem. O jogo ia terminar pelos lados, os gols provavelmente iam sair de cruzamentos, porque esse time ele fecha muito o centro do campo. Eles jogam praticamente com 6 volantes quando eles estão marcando. Então o jogo fica praticamente impossível de se jogar por dentro, para terminar por dentro. Então a gente sabia que tinha que jogar com amplitude máxima no jogo, com Arias, no caso de hoje com Arias e com o Keno, e com o apoio por trás do Guga e do Marcelo. Então acho que o planejamento foi cumprido. A gente foi uma vitória soberana, os números do jogo mostram isso. Eles tiveram 2 finalizações do gol, a gente finalizou, e depois acho que 5 no total, acho que a gente finalizou 16 vezes. Tivemos 7 escanteios, não tiveram nenhum. Acho que os números eles conferem que a gente mereceu de fato ganhar a partida. A gente ainda tem coisa para melhorar no time e naturalmente a gente vai melhorar. Esse último mês do Fluminense está oscilando mais para cima que para baixo. A gente está entrando num novo momento, eu acredito. E faço um clamor também para a torcida, para eles nos apoiarem, porque o melhor jogador que o Fluminense tem é a torcida, desde que eu estou aqui. É o grande craque nosso, é o torcedor. A gente sabe que às vezes a gente não entrega o que eles esperam. O começo do ano nosso, um momento de muita estabilidade. Contudo, a gente entregou um título inédito. E se a gente for fazer uma análise racional do momento que a gente está vivendo, porque o torcedor fica na emoção daquela coisa de ganhar todo o jogo e ganhar. A gente tem um título já nessa temporada. Se a gente comparar com a temporada do ano passado, nesse momento a gente já fez mais pontos que a Libertadores do ano passado. Nós terminamos com 10 pontos. Tivemos que empatar o último jogo contra o Sport Cristal para classificar. Hoje a gente já está classificado em primeiro. A gente está numa boa situação na Copa do Brasil. E no Brasileiro a gente tem uma pontuação, no meu entender, um pouco abaixo do que a gente merecia na competição até agora. A gente fez jogos que a gente deixou escapar, o Atlético Mineiro, esse jogo de São Paulo, tomamos gols assim no final do jogo, o jogo aqui contra o Red Bull. Por isso que a gente fez assim, nesse ano, 2 partidas muito ruins, que foi os 2-0 contra o Flamengo aqui pelo jogo de semifinal, principalmente o primeiro tempo, e os 3-0 para o Corinthians também, principalmente o primeiro tempo. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai colocando tudo dentro de uma panela e mexendo e achando que tudo está ruim. Tudo não está ruim. É um processo que a gente está vivendo para o torcedor, para o time, para a instituição. Um processo de uma conquista gigante do ano passado, do vice-campeão do mundo. Que a gente, para assimilar isso e depois a gente voltar, demora. E para a gente, não é que demora, a gente não está demorando muito. É um processo que a gente não queria. A gente queria ganhar todos os jogos, ganhar o Campeonato Nacional, ganhar a Recopa e estar em primeiro no Brasileiro. Mas não é assim que acontece.
o que eu posso garantir para o torcedor do Fluminense é que a gente está trabalhando incessantemente para ajustar o time o mais rápido possível. Se você olhar para um outro prisma também, além disso, a gente tem jogado com o time sempre muito mexido, com jogadores muito importantes de fora, mais a venda do Nino. Então a gente está trabalhando muito e eu acho que o time começa, principalmente de uns 20 dias, um mês para cá, a jogar de uma maneira ainda com instabilidade, mas oscilando mais positivamente. Então a gente tem um cenário, acho que positivo para frente. Mas eu peço de novo para o torcedor vir para o estádio, nos apoiar. Quando tiver que criticar, está no direito, vaiar quando achar que tem que vaiar. Mas vir aqui lotar o Maracanã, como foi, desde 2022 que estou aqui, esse Maracanã quase sempre esteve cheio. E isso faz uma diferença muito grande para a gente. E uma outra coisa que eu vou aproveitar, que vocês vão perguntar, o negócio da improvisação, que fica todo mundo falando. A gente não está ganhando ou perdendo por conta disso, assim, só por conta disso. Ano passado, se a gente for falar de improvisação, o Fluminense nunca vai jogar de uma maneira convencional como os outros times. Eu vou dar um dado para vocês de realidade, para vocês divulgarem uma coisa para informar mais a opinião do torcedor do que deformar. Talvez a maior improvisação desse ano, que você vai falar assim, como é que pode jogar assim o André e o Martinelli na zaga? Teve muitos jogos, lá 5. Eles jogaram no total 183 minutos, os dois como zagueiro. Nós tomamos um gol, que foi aquele gol contra o Botafogo, que a gente tinha feito o gol de empate, que o André errou uma bola que ele não erra quase nunca, que fez o pênalti. Aquele foi o gol que a gente tomou. Então a gente tomou um gol e fez 5 gols. Então essa zaga, quando jogou, percentualmente, é a zaga que menos tomou gol. Isso não quer dizer que eles vão ser os zagueiros do time. O ano passado, quando a gente ganhou a Libertadores, muitas vezes a gente usou desse artifício. Quando a gente estava perdendo 2-0 aqui para a Fortaleza 2022, o André foi para a zaga, o time foi para frente, a gente empatou 2-2 e teve a classificação. Então, as mexidas, o Marquinhos jogou de lateral, em alguns momentos que a gente achava que cabia ele ali, ele fez a jogada do gol lá contra o Atlético Mineiro e fez gol jogando naquela posição. Então, tem muito mais coisa positiva que negativa quando você vai analisar de uma maneira mais criteriosa e com racionalidade. Então, isso é uma questão de informar a torcida. Então, a gente não é uma questão de improvisação. É olhar e ver, e é um risco que eu tomo para tentar deixar o time com mais chance de ganhar do que de perder. Eu acho que isso, obviamente que não foi só isso, mas isso fez o Fluminense ficar um time mais forte de 22, 23, que conquista a da Libertadores. Então, eu queria fazer esse recorte e tudo que eu quero, o que eu mais desejo é que a torcida se alegre. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é para que o torcedor curta de novo, como curtiu ano passado, o prazer das vitórias e a gente jogando cada vez melhor. Diniz, boa noite aqui na frente, boa noite, Guga, também. Você tocou num ponto, você usou uma palavra, se não me engano, no início, se não foi, se me corrija, energia, né? Sobre a energia. E, claro, o noticiário hoje sobre os protestos ali pontuais ontem. Como é que muda essa energia? Olhando um pouco para fora do campo, no teu grupo, no seu dia a dia, no seu vestiário agora, como é que vira essa energia? É possível virar essa energia? É só uma questão de resultado? E como você, e especificamente queria te ouvir, como recebe, mas além até dessa coisa da troca, do invenção que usaram o termo, mas como você recebe o momento do torcedor? Coisa de 6 meses atrás, você era festejado aqui como o grande treinador da história do clube. Como você recebeu essas 24 horas aí de protesto? E como vira essa coisa da energia, que parece que para você afeta muito ali dentro de campo? Boa noite, Diniz. Boa noite. Prazer te ver aqui, Ivo. O protesto eu recebo com naturalidade. Se o torcedor assiste, isso para falar um pouco com o torcedor, dialogar com o torcedor mesmo. Eu adoro a torcida do Fluminense. Adoro verdadeiramente. Tenho muito prazer em estar aqui e um dos motivos principais é por conta da torcida e não é por conta das conquistas, é por conta do acolhimento que eu tive aqui desde 2019. O torcedor irá protestar, não tem nenhum problema. E ele também consome muita informação, que nem esses dados que eu dei para vocês não é invenção. É no dado de realidade. Se as pessoas informam de uma maneira, o torcedor de uma maneira com mais clareza e com mais verdade, o torcedor vai ter um pouco mais de paciência quando tem que ter paciência. Se a gente vai colocando uma coisa e mexendo e colocando desinformação dentro, o torcedor vai sendo levado porque ele é emoção e está tudo certo. Então, ontem eles foram lá e fizeram um protesto, mas foi um protesto também, não foi nada agressivo, conversaram de uma maneira extremamente
assim, rígida, mais educada e apoiando o time, sabe? O ano passado a gente pegar mais ou menos, um pouquinho, se fosse pegar, acho que uns 2 meses para frente do ano passado, acho que era junho, a gente viveu o nosso pior momento da temporada. O torcedor também foi lá e falou que a gente, em algum momento, falou que era uma coisa da minha insistência em recuperar jogador e tal. Eu também fui criticado. E eu estou aqui para receber crítica, eu tenho que receber crítica. Eu acolho muito bem a crítica do torcedor. Eu acho que o momento, a mudança de energia, eu acho que ela está acontecendo. Não é que é uma coisa que vai acontecer. A gente, nos momentos que a gente de descida, como esse, que os times se provam, as pessoas também se provam, eu acho que esse momento está tirando o melhor do Fluminense, não o pior. A gente está procurando se juntar cada vez mais, se unir, trabalhar mais para entregar mais. Tudo por aqui, para a torcida poder se alegrar com bons resultados e um jogo bonito. E a gente vai fazer isso. E a torcida, eu sei que a gente não está separado. É uma questão dessa química, ela está ficando. Esses momentos, como eu falei, de descida, serve para a gente se fortalecer e fortalecer também essa relação com a torcida. A torcida tem que protestar quando acha que tem que protestar, e a gente saber acolher e devolver sempre com uma certa generosidade e procurar jogar cada vez melhor e entregar bons resultados. Então, eu acredito que a gente está mudando também essa questão da energia internamente, que essa é a nossa função, o nosso papel aqui. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, Rádio Sintonia Esportiva. Antes da pergunta, eu queria deixar meus sentimentos aqui aos familiares do Antero, do Apolinho, do Silvio Luiz, que nos deixaram nas últimas 24 horas, jornalistas esportivos. Dito isso, ultimamente a torcida tem criticado bastante a forma que o Fluminense vem jogando, e normalmente os técnicos são basicamente os alvos, na maioria das vezes. Hoje eu pude perceber também que na hora da escalação, quando falaram seu nome, parte da torcida vaiou. Hoje o Fluminense ganha do Cerro Porteño, classifica de forma antecipada, de forma invicta, e o Fluminense, até o momento, tem a segunda melhor defesa da Libertadores, junto com o River Plate de São Paulo. Como é que você hoje, com tudo isso, traz um alívio a essas críticas, a essa classificação, o Fluminense conseguindo jogar bem dentro de casa com o apoio da sua torcida? E sobre as duas rodadas do adiamento dos jogos da CBF do Brasileiro, atrapalha um pouco a sequência dos jogos ou ajuda de uma certa forma o Fluminense? Obrigado, Fernando. Eu acho que quanto ao adiamento, a nossa preocupação maior não tem que ser esportiva. Eu acho que é uma questão de poder estar junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, as pessoas se reunirem. É uma situação extremamente difícil, que a gente está aqui, a gente está fora do problema, e quando você se imagina quem está lá em Porto Alegre, os times, e mais do que os times, as pessoas de maneira geral, a gente não tem como mensurar o que está se passando. Então, acho que a gente tem que pensar, a CBF e os times como um todo, ter o máximo de solidariedade possível com o Inter e com o Grêmio e com a Juventude. Eu acho que, e fora das outras divisões, estou falando por isso, conta que é a mesma divisão do Fluminense, mas de todas as divisões. Eu não sei como fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que pensar, a CBF, os clubes se reunirem de uma maneira muito criteriosa, solidária e generosa para poder fazer o melhor possível. Principalmente nesse momento para as pessoas mais afetadas do Rio Grande do Sul. E na nossa esfera esportiva, os times do Sul, principalmente os situados em Porto Alegre. Em relação à vaia, a parte da torcida vaia, isso é super normal para mim. A torcida me vaiar não é uma coisa eu quero ser vaiado, eu não quero ser vaiado, mas eu tenho cada vez mais entendimento que eu estou aqui também para ser vaiado. E a torcida tem vaia, você tem que vaiar mesmo, porque eu erro e faço coisas equivocadas. E tem parte da vaia da torcida por conta de um desejo de querer ver o time jogar bem, entregar sempre vitória. Tem um pouco por conta do que a gente fez ao longo desses 2 anos, de botar o Fluminense num patamar de cima, e a torcida quer que a gente fique lá e vá até mais para cima ainda. E é um lugar assim que eu ao mesmo tempo que eu fico não gostar, ao mesmo tempo é um negócio bom, porque a torcida quer mais, exige mais, a torcida quer que a gente faça mais, quer que a gente lute de verdade cada vez mais em todas as frentes com as grandes equipes da América do Sul. Mas eu sei acolher isso. E tem parte da vaia da torcida que vem muito por conta dessa desinformação que eu falei para vocês. Dados como esse que eu falei de alguns, eu posso falar muitos outros. Mas a gente fica numa coisa assim, que é assim que a gente lida, muita gente
da imprensa e que está do lado de fora. E às vezes isso aí acaba adentrando as equipes, que é o seguinte, então, se você faz uma mudança e tal, que todo mundo quer ganhar, e se ganha é legal. Mas não tem muito raciocínio se ganhou, se teve coerência a mudança em si, ou o jeito de jogar. E quando perde, está tudo ruim. Então, se você perde e não troca, não faz nada diferente. Se você perde, se você troca e perde, é que você está inventando. Então, assim, não tem muito para onde. Você tem que ter convicção e procurar fazer o melhor possível. Eu faço as coisas segundo as minhas convicções, mas sempre para prestar um serviço de qualidade, no caso de hoje, para os jogadores e para o torcedor do Fluminense. Boa noite, Diniz, Guga. Parabéns pela vitória, classificação. Olá, Gustavinho. Diniz, na sua primeira resposta você falou que vê que o time ainda tem pontos a melhorar e a corrigir. Queria que você enumerasse esses pontos, assim, na sua visão. O que o time ainda pode melhorar, o que pode corrigir, o que você acha que ainda pode extrair dessa equipe. E para o Guga, eu lembro que lá no Beira-Rio foi a primeira vez que alguém falou sobre o 4 de novembro. Né? Você veio a público e falou, todo dia é 4 de novembro, isso acabou viralizando, virou documentário, enfim. Qual é o mantra desse ano? Assim, o que vocês têm repetido ao longo dessa temporada? Segredo. Eu, em relação a gente tem muita coisa para melhorar. Atualmente, se fazendo o jogo da parte tática, hoje tem alguns encaixes de marcação que a gente, tem hora que a gente marca bem, faz a marcação alta muito boa, que nem a marcação baixa lá contra o Colo-Colo, a gente fez muito bem, que foi o que garantiu a nossa vitória. Às vezes, assim, saber os momentos de sair jogando, os momentos de alongar, saber os momentos de variar a marcação, gostar num bloco mais médio para fazer uma pressão e não ficar vulnerável. Então a gente tem que melhorar. O time, isso é uma coisa que acontece nesse momento do Fluminense, o time, a gente tem mexido muito no time, por conta de lesão, por conta de suspensão, e não é, algumas coisas são evitáveis, outras não são tão evitáveis assim. O Manuel teve a lesão muscular agora, estaria entre aquelas evitáveis. Mas o Manuel, a gente leva em consideração que ele ficou um ano sem jogar futebol, ele começou a ter uma sequência e estava num risco de machucar mesmo. Tá? Aí o André teve uma lesão por trauma, o Samuel por trauma, o Keno estava afastado por torção no tornozelo, voltou faz 2 rodadas. E no meio disso tudo, se você quiser ter um olhar positivo, a gente teve a volta do Alexander, que teve o problema, mas teve acolhimento e ele já estava melhorando. Teve arrependimento verdadeiro, ele volta, está cada vez voltando mais a ser o Alexander que encantou a torcida o ano passado. Teve a estreia, de fato, do Cauã Elias contra o São Paulo, que fez um grande jogo contra um time pesado, uma zaga sul-americana do Alan Franco e o Arboleda. Hoje o Antônio Carlos, como no jogo do São Paulo, fez um bom jogo. E por aí vai. Tem mais coisas boas acontecendo. Tem uma melhora significativa daquilo que o Marcelo estava entregando no ano passado, que ele consegue entregar esse ano por conta da melhora dele física, de que ele está cada vez mais contente. Então o Cano está começando a melhorar agora, que ele está praticamente desde o começo da temporada sofrendo para entrar, o joelho sempre incomodando, mas parece que agora tem uma tendência das coisas melhorarem de uma maneira um pouco mais rápida. Então tem muita coisa acontecendo em curso, tudo é trabalho. E se você olhar de uma maneira fria, se a gente tivesse numa posição, vamos supor que a gente tivesse ganho o jogo do Atlético Mineiro, que seria extremamente normal, empatar com o São Paulo, teria mais 3 pontos no Brasileiro, a gente estaria numa boa situação classificado na Libertadores, com uma boa situação na Copa do Brasil, que tem um jogo difícil aqui ainda contra o Sampaio Corrêa, e estaria classificado hoje em primeiro na Libertadores. Então não é uma coisa que está num caos. Porque se a gente acha que está um caos e a torcida acha que é um caos, não está um caos. Não tem só coisa ruim. Isso eu acho que é informar a torcida. Eu não estou inventando um número, inventando nada. Estou pegando as coisas que estão acontecendo, pontuando. O time oscilou, fez partidas ruins. O time pode melhorar, tem que melhorar. E provavelmente vai melhorar. Mas é uma coisa que, assim, eu estou falando isso porque a torcida é muito bom quando esse estádio que está cheio. Nem se vier cheio para vaiar. Prefiro 1000 vezes ser vaiado com esse estádio cheio, com a torcida aí, com a intenção de apoiar o time, do que quando o torcedor não vem. Então quem veio hoje, você pode ter certeza que ajudou muito a equipe. No momento de vaia também, a equipe soube suportar, não se desesperou. Então acho que essa conexão com a torcida, eu clamo mais uma vez para eles voltarem cada vez em um maior número no estádio e jogar junto com o time, porque eles fazem muita diferença.
e trabalho, entrega, vontade de vencer essas coisas, pode ter certeza absoluta que não está faltando em nada no Fluminense. Diniz, Guga, aqui. Guga, até aproveitar esse gancho da torcida, houve um momento ali do jogo em que o Antônio Carlos começou a ser vaiado no segundo tempo, e aí a torcida, um pedaço da torcida, mas aí você sente que tem um outro pedaço da torcida que começa a aplaudir, e é uma luta interna. Eu estou falando isso para saber o quanto vocês percebem que não é um sentimento generalizado quando tem, né, esse som da arquibancada negativo. E, Diniz, para você, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma sobre a relevância de se conseguir 14 pontos e, de repente, brigar ali para ficar entre os times mais bem colocados da primeira fase da Libertadores. Se de fato é relevante isso mesmo na competição, para o todo. E uma lembrança, por causa da Copa do Brasil, a gente tem que fazer matéria sobre isso, mas é porque o Fluminense já jogou com o Sampaio Corrêa aqui em 2002, e eu queria saber o que você lembra desse jogo. Pode falar. Não, claro, ali no calor do jogo, a gente bem focado, acaba deixando um pouco esse nervosismo de lado. É claro que a gente escuta, mas a gente estava muito focado hoje, e acredito que é um nervosismo porque, né, a torcida queria ver a gente voltar a ganhar. Já fazia um tempo que a gente não jogava aqui no Maracanã, então um erro ou outro acaba passando esse nervosismo para dentro de campo, mas foi como eu falei, a gente estava muito bem hoje, não deixou esse nervosismo, essa tensão vir para dentro de campo. A gente, né, os 90 minutos conseguimos manter o nosso planejamento que foi dado, e a gente pôde fazer uma excelente partida. E o Antônio, mais uma vez, indo muito bem, 2 jogos seguidos, fico também muito feliz por ele, é um cara trabalhador, e só tem a somar, porque isso a gente vai reforçando o grupo, né, tem uma temporada longa aí pela frente, e quanto mais atletas estarem 100% aí com confiança, só tem a ajudar para a gente chegar ao êxito em todas as competições. Eu acho que é relevante a gente pontuar o máximo possível. A gente tem que pontuar no máximo que a gente puder e ficar na melhor condição que a gente puder na Libertadores, que eu acho que é relevante, sim. Poder jogar o jogo de volta com a torcida, mas assim, a pontuação em si eu acho que é uma coisa, a gente tem que fazer o melhor para terminar no melhor ranqueamento possível. Para mim isso é uma coisa, se não conseguir, não conseguiu. Ano passado nós cascamos em primeiro, mas ali a gente tinha menos pontos do que um outro time que classificou em segundo lugar. E foi campeão. Não é que isso quer dizer que a gente vai ganhar ou não vai ganhar, mas acho que é importante a gente pontuar o máximo que a gente conseguir. Em relação a 2002, foi um jogo que a gente jogou aqui, ganhou de 5-1, acho, do Sampaio. Eu tive felicidade de fazer um gol bonito. Acho que dos gols que fiz do Fluminense, acho que é o mais bonito aqui. E aquele também é um time que me traz muito boas lembranças. A gente, infelizmente, não conseguiu ganhar o título nacional de peso maior. A gente fez 2 semifinais consecutivas, 2001 e 2002. Era um time que eu tinha muito prazer em jogar. E foi uma pena aquele time não ter ganho pelo menos um dos 2 brasileiros, principalmente o 2001, que a gente era um time muito bacana também, jogava bem e era um time muito solidário. Boa noite, Diniz, Maicon Ribas, canal Flumídia. Você praticamente já respondeu tudo que eu queria perguntar, mas eu gostaria que você destacasse um pouco a atuação do Keno, já que ele veio de contusão, já veio como titular e vem se apresentando muito bem. O que você falou também para o John Kennedy, logo depois que ele tirou o colete para entrar, logo depois ele teve que voltar para ter essa curiosidade. Guga, como é que você está fisicamente, já que você saiu ali e foi cansaço? A torcida está preocupada, já que todos os laterais estão saindo e você acabou atuando bem, a torcida está preocupada de saber como é que está seu estado físico. Obrigado. Falar? Não, foi só cansaço mesmo, como eu já tinha dito aí, fazia um tempo que eu não atuava os 90, e acaba pesando um pouco, mas tudo certo. Não, o Keno é um jogador para a gente muito importante, foi muito importante no ano passado, um especialista naquela jogada 1 contra 1, quando a gente está jogando somente com times muito fechados, eles nos ajudam sobremaneira. E em relação à troca ali, o John Kennedy, ele veio, mas logo quando ele veio a gente fez o gol, e aí falei para ele esperar um pouquinho, a gente pensar, tinha o Guga reclamou de câimbra, que o Guga não ia sair, e a gente estava vendo quem mais
tirar. O Antônio Carlos também estava querendo puxar câimbra, então assim, nessa hora que você vai fazer a troca, você tem que ter assim, cuidado, porque você não pode parar toda hora. Se você parar mais, você tem 5 trocas, mas tem só 3 paradas para serem feitas, né? E foi isso, ele voltou, a gente pensou um pouco melhor e a gente estava perdendo um pouco de pressão ali na marcação e achou melhor depois de trocar ele e o Renato Augusto pelo Cano e pelo Ganso. Boa noite, Bárbara Macedo, Rádio Estação. Diniz, Guga, parabéns pela classificação. Diniz, eu queria voltar um pouquinho sobre o que tu falou no início da coletiva, sobre a dificuldade de criação no Fluminense, principalmente pelo meio-campo. Tu acredita que isso se deve ao fato de ter tomado o gol muito rápido depois de ter feito, ou se é o Cerro Porteño que se fechou, segundo tempo voltou um pouquinho mais fechado? Queria saber, entender um pouquinho essa tua análise do Fluminense e também para o Guga, o técnico do Cerro veio aqui e disse que o grupo de vocês é um dos grupos mais difíceis da competição e eu queria saber a tua opinião como jogador, a dificuldade desse grupo também para o Fluminense. Bom, fico agradecido aí pelo elogio, mas realmente a gente vem forte, né? Mas a competição é uma competição muito difícil, onde todas as equipes se dão o máximo, né? O Cerro veio para se defender, talvez buscar um empate, e se fecharam muito o jogo inteiro, em nenhum momento, né, mudou a estratégia, mesmo estando atrás, se mantiveram todo fechado, e realmente é uma dificuldade, mas como o professor já tinha dito, para a gente evitar essa bola mais por dentro, porque eles queriam totalmente sair em contra-ataque, então seria mais fácil a gente atrair um pouquinho para depois já abrir e terminar as jogadas pelo lado, que mesmo errando seria mais fácil evitar os contra-ataques, e acho que a gente foi muito bem nisso. Eu acho que a gente não teve muito problema assim, de criação, o time acho que conseguiu criar. O que talvez só não criou mais do que criou, acho que teve muito mérito do Cerro. Eu acho que é um time que marca de verdade muito bem mesmo. A gente analisou, a gente sabia que não ia ser fácil jogar com eles aqui. E aí você analisando o Cerro, quando ele jogou fora, ele fez partidas melhores do que em casa. O forte do time é o poder de marcação. É uma equipe muito aguerrida, os jogadores se doam muito, tem um contra-ataque forte, tem um jogador, o Churin, na frente, que leva muita vantagem no jogo aéreo. Então, quando você aperta um pouco ele, você tem que saber apertar, porque a bola vai no Churin, ele ganha muito a primeira bola, tem 2 caras muito rápidos e é um time que sabe apanhar muito bem a segunda bola. A gente pegou um grupo bem difícil na Libertadores, eu achei. Bem difícil mesmo. A gente pegou 3 times muito tradicionais e são os times assim que são o time mais popular de cada país, que tem torcida muito forte, que sabe jogar muito bem e que são muito acostumados a Libertadores. Tem um jogo 30 e poucas vezes a Libertadores, tem um deles que jogou 40 vezes a Libertadores. Então você vê que assim a única equipe que os únicos jogos que saíram 2 gols foi o jogo do Fluminense aqui. O 2-1 contra o Colo-Colo e o 2-1 de hoje. O resto foi tudo 1-0, 1-1, 0-0. Os jogos. Foi e times assim que jogaram daquilo que a gente costuma assim, popularmente chamar de jogo de Libertadores. Os caras sabem jogar Libertadores. Eu acho que a gente também soube jogar principalmente os jogos fora, que foram jogos extremamente difíceis. Todos os jogos fora a gente teve bastante dificuldade, muito por conta do mérito dos adversários. Diniz, boa noite. Pedro Ribeiro, Saudações Tricolores. Agora a CBF paralisou o Brasileirão por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Queria te perguntar que por 2 semanas o Fluminense só vai ter o jogo contra o Sampaio Corrêa e contra o Alianza Lima aqui no Maracanã. Como isso pode beneficiar o Fluminense de ter esse descanso sem os jogos do Brasileirão, pensando já para o meio do ano que terá uma maratona maior por conta da Copa América? Eu acho que pode, assim, uma coisa que vai ter ter jogos com intervalo maior, agora vai ser um jogo por semana, sempre ajuda. Para quem gosta de ajustar o time, recuperar. E no nosso caso, essa parada, uma coisa que vai beneficiar é que a gente tem assim, muita gente no departamento médico que vai ter mais chance de voltar, ou vai estar próximo de voltar, ou já vai conseguir se reintegrar ao time e também ajustando essas coisas que a gente tem falado aqui. Então, as 2 rodadas, a gente não queria jamais que isso acontecesse, mas acabou beneficiando. Para nós, vai ter um benefício, sim. Boa noite, Diniz. Boa noite, Guga. Caio Pereira, Jornal Globo. Projetando o jogo da última rodada já,
Fluminense classificado, garantiu a classificação antecipada e o primeiro lugar do grupo. Pensar o que você pensa para o próximo jogo já contra o Alianza Lima, se de repente pode ser uma boa mexer o time, botar alguns jogadores que não vêm tendo tanta minutagem e de repente pensar já nas oitavas de final. A gente está vendo muitos times grandes aí ficando na segunda colocação, um pote um pouco mais complicado no sorteio, se isso já passa pela sua cabeça para a próxima fase. Obrigado, boa noite. Eu vou esperar ainda um pouco, a gente tem tempo ainda por dentro ali, mas a gente vai ver primeiro o time que a gente vai botar para jogar contra o Sampaio Corrêa, que é um jogo difícil aqui no Maracanã. Também é uma equipe que também sabe se defender muito bem, também teve dificuldade de derrotá-los lá em Cariacica. E depois a gente vai analisar, a gente vai proceder contra o Alianza Lima. É uma possibilidade, mas não sei ainda o que a gente vai fazer, tá? Ainda está muito distante. Planejamento. Diniz, a última aqui em cima, tá? Boa noite, Diniz. Boa noite, Guga. Vitor Neto, Jornada Capital 1902. Guga, em relação ao Diniz já falou sobre isso, mas eu queria perguntar, do ponto de vista dos jogadores, quando tem, talvez você já tenha passado por isso em outros momentos da carreira, quando tem esse protesto da torcida assim, o torcedor vai ao CT para conversar, para cobrar, como isso chega até vocês, quando não tem esse contato direto, se isso tem, de fato, algum efeito prático ali, se mexe de alguma forma com vocês. E ao Diniz falou sobre variações agora há pouco, citou o jogo contra o Colo-Colo, e você perdeu pilares importantes do time para esse ano, o Nino definitivamente, mas o Samuel se lesionou, o Felipe nem sempre consegue terminar os jogos, o André acabou se lesionando também. Talvez por isso você tenha que fazer mais concessões em relação ao jogo que você gostaria de jogar e por isso utilizar às vezes mais bolas longas, uma saída diferente da que você gostaria de ter, porque isso afeta muito a saída de bola. É um dos motivos para você tentar também fazer o time evoluir nessas alternâncias, utilizando mais bola longa e eventualmente também o contra-ataque? Eu acho que isso mexe um pouco com a estrutura de saída. Uma outra coisa, o Fluminense é um time hoje mais estudado, mais visto. A gente vai jogar fora, existe uma receptividade, um respeito bem maior do que o ano passado. Então isso tem uma coisa que pesa. E obviamente quando você vai mexendo, aquilo tem um sincronismo e um arranjo que é mais fácil quando estava todo mundo já praticamente jogando de memória ali, sem pensar muito, né? Mas independente disso, aquele time também, quando tinha que fazer bola longa, também tinha que aprender a fazer bola longa. Então isso é uma coisa variada, não tem nenhuma obrigatoriedade de sair jogando por baixo. Nesse momento, até em alguns jogos, a gente tem jogado com mais bola longa do que saindo curto. Mas o time vai ganhando confiança, tem que fazer de um jeito que a gente consiga levar vantagem sobre o adversário. Ninguém sai jogando ali porque é bonito só. Não é isso. É porque aquilo, no meu modo de enxergar o jogo, aquilo facilita para a gente ganhar o jogo. E a gente fez um gol contra o São Paulo, o primeiro gol nosso foi de uma bola longa. Talvez, não sei se vocês fizeram esse recorte, mas a bola fez uma bola longa, a gente pegou a segunda bola, acelerou e fizemos o primeiro gol. Mas a gente só conseguiu acelerar e levar vantagem na bola longa porque o São Paulo estava marcando muito alto para tirar a jogada curta. Agora, a partir do momento que você só joga longo, então não vamos mais tomar risco nenhum, risco entre aspas, e vamos só fazer bola longa. Se a gente fizesse só bola longa, aquele gol contra o São Paulo jamais aconteceria. Então, na variação desse tipo de jogo, saber os momentos que a gente está no jogo, saber os momentos que a gente vive na temporada, que a gente precisa cada vez mais ter maturidade e ter consciência do que a gente tem, o que o jogo está pedindo. Eu acho que isso é uma coisa que esse time também está aprendendo e é mais uma das coisas positivas que nesse processo todo, das dificuldades que a gente está vivendo nesses primeiros meses do ano, que a equipe está adquirindo. Então, a tua pergunta foi muito bem feita e tem a ver com a saída, tem a ver com o momento, tem a ver com o que a gente hoje, por exemplo, a gente não fez muito recurso de bola longa. Quando eles pressionaram é um time que não tem muita característica de pressionar muito alto. Mas se eles fossem pressionar mais alto, estavam pressionando, provavelmente a gente ia usar mais bola longa. A gente ia evitar tomar risco. Quando o São Paulo, o primeiro gol que a gente teve não teve nada a ver com sair jogando, foi assim um erro muito pontual que dificilmente acontece, era uma bola muito fácil, que qualquer time faria aquele passe que a gente tentou fazer ali que originou o primeiro gol do São Paulo. Eu acho que a gente soube ler também o jogo contra o São Paulo, e erros acontecem, uma hora ou outra, mesmo a gente variando o jogo,
E tem muito gol que você toma também, que você chuta uma bola que não é para chutar, aí você perde a segunda bola, o time acelera e faz gol. Mas eu acho que a equipe está sabendo equilibrar essa questão de sair jogando mais curto e saber alongar. É isso, gente. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Tem Isso aqui, para só um pouquinho. Fechou? Braço aí. Oi? Não, é que tinha mais uma pergunta. Pode perguntar quem Não, é que ele tinha perguntado sobre a torcida lá. Claro que a gente não gostaria de passar por esse momento. Acho que ninguém gostaria de estar passando por momentos assim. Claro que é normal, como aconteceu, né, da torcida aí ser uma coisa mais tranquila de conversar. E é bom, né, que a gente acaba entendendo também. É claro que a gente trabalha todo dia para estar vivendo momentos melhores. E se fosse também fácil de ganhar todos os jogos, não teria graça o futebol, mas enfim, faz parte, a gente absorve da melhor maneira e, é claro, a torcida tem seu direito de protestar, mas vindo, como foi hoje, vindo aqui apoiando, fica mais fácil da gente sair de uma situação difícil e voltar ao rumo das vitórias. E também aproveitei para externar os meus sentimentos e também do Fluminense pela passagem do Silvio Luiz, do Apolinho e do Antero Greco. Pessoas que foram muito importantes para o mundo do esporte e de maneira especial para o mundo do futebol. Tá? Então, sentimentos aí meu particular e também posso falar em nome do Fluminense. Um abraço. Valeu.